Bom dia a todos, sejam bem-vindos à sala virtual da Estilo Gourmet. Estamos aqui para mais uma conversa com olivicultoras e hoje vamos receber Nawal Chami, do Marrocos. Vou passar a palavra para o Marcelo, que vai fazer a apresentação da nossa convidada. Muito obrigada. Olá, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Eu estou com um pequeno problema de conexão. Bem-vindos à sala virtual da Estilo Gourmet. Eu estou em Portugal hoje. Amanhã eu estou voltando para o Brasil. Então, eu estou aqui e estou num restaurante. O que vocês estão vendo atrás de mim é o estoque do restaurante aqui. Então, muito interessante esses desafios do novo tempo. E estou com uma conexão do restaurante um pouco intermitente. O meu celular, então, está ligado aqui. Agora eu vou falar pelo celular, para não acontecer mais o mesmo problema. Mas o computador também conectou, de qualquer maneira. A parte disso, é um grande prazer, né, estarmos hoje no nosso 7º encontro com olivicultoras, dessa série, né, de conversa com olivicultoras. E hoje nós estamos com muita honra recebendo Nawal Chami, é uma produtora do Marrocos, da região de Meknès. Eu a conheço pessoalmente por conta do meu 5º ano como provador do concurso nacional do Marrocos. É um concurso que é apenas de azeites marroquinos. Foi a ocasião em que eu conheci a Nawal. Então, eu gostaria apenas de, como sempre, né, ler o pequeno texto que eu escrevo, o que justifica e embasa o trabalho, que é a seleção dos azeites das produtoras mulheres, né? Então, assim, das olivicultoras, e escolher o tema da conversa com produtoras de azeite diz respeito para mim à força ancestral feminina desde os primórdios da olivicultura. Na antiguidade, representado por deusas, Atenas, na mitologia grega, fez surgir a oliveira. Ísis, esposa de Osíris, foi quem ensinou os egípcios a cultivar a oliveira. Pessoalmente, eu rendo homenagem, assim, a todas as mulheres que me circundam. Da jornalista Rosa Nepomuceno, que foi a primeira pessoa a quem me convidou para experimentar azeite e com quem tive a primeira experiência sensorial com azeites de oliva. A minha irmã querida, aqui presente, né, que está diante de mim, né, sempre ao meu lado, dando muita força, meu braço direito e esquerdo, minha sócia na Estilo Gourmet, minha grande parceira de trabalho. A memória de minha mãe, né? Obviamente, tão querida. A minha mestra, a doutora Brígida Jimenez, com quem tanta generosidade compartilha seu conhecimento e que a mim transmitiu essa didática generosa. A todas as mulheres olivicultoras e as profissionais do azeite de oliva. Esses encontros rendem homenagem a todas vocês, né? Estamos aqui com Nawal Chami, uma vez mais. Nawal Chami é mãe de 2 filhos, né? Um jovem de 27 anos e uma jovem de 17 anos, né? Então, ela é uma autodidata, foi educada pelo pai. Seu olival é na região de Meknès, que é a maior região produtora de azeites do Marrocos. Eu não tive ainda a oportunidade e fico devendo a ela a visita à sua produção, né? E assim, mas conheço seu azeite e como nos conhecemos pessoalmente, o contato foi feito diretamente e é com uma grande honra que nós vamos falar então sobre a cultura do azeite no Marrocos através do trabalho da Nawal Chami. E, como sempre, a conversa será em francês, né? Quer dizer, como sempre, a conversa será em francês e a tradução será feita simultaneamente por mim, lembrando sempre que eu não sou um tradutor profissional, porém, né, aqueles que falam francês e quiserem corrigir qualquer coisa que eu tenha deixado de traduzir, o chat podem nos comunicar pelo chat, assim como as perguntas. E nos últimos 5 minutos
nós então daremos abertura aos microfones e a responder as perguntas que eventualmente serão feitas durante a transmissão. Ok? Então, Nawal, bienvenue. C'est un honneur pour nous te recevoir ici. Et c'est un plaisir. Donc, cette conversation, ce que j'ai expliqué là, c'est exactement un peu sur la raison pour laquelle j'invite les olivicultrices, la force féminine dans ce travail. Pour moi, c'est fascinant. Et donc, je te passe la parole et je te demande, comme je t'ai dit, seulement de parler un peu doucement. Comme ça, j'explique à tous qui sont dans notre salle exactement tout ce que tu nous parles. Merci, Nawal. Bienvenue. Merci, Marcelo. Merci, Christina. Bonjour à tous. J'ai essayé de le dire, je me suis préparée pour le dire en portugais, mais là, j'ai peur que tout le monde rigole, donc je l'ai abandonné. Donc, merci à toutes les personnes qui sont présentes. Ça me fait plaisir de voir que cette nouvelle technologie, elle nous fait voyager à travers tous les pays et on rencontre donc des gens d'un peu partout. Et c'est un grand honneur pour moi et un privilège, Marcelo, de m'avoir invité à cette présentation et aussi de représenter donc mon pays qui est le Maroc et représenter aussi la femme marocaine dans le domaine donc, de l'oliviculture. Merci beaucoup pour cette invitation. Então, Nawal nos agradece a honra de ter sido convidada aqui. Ela está falando, então, em nome das produtoras marroquinas, em nome, na verdade, do país, né, da produção marroquina, e ela está muito honrada por esse convite, agradece a todos. Eu tinha pensado em falar alguma coisa em português, mas não sei exatamente ainda se ela vai falar, acho que ela não ousou. Voilà, Nawal, merci. Merci. Donc là, je vais quand même vous présenter un petit peu le Maroc et donc l'olivier au Maroc un petit peu. Donc voilà, donc Christina va nous mettre le PowerPoint. Ela vai fazer uma apresentação sobre o Marrocos. Cristina vai então apresentar aqui e eu vou pedir uma licença a vocês aqui que eu vou apagar a minha câmera para eu poder então assistir a apresentação no meu computador, que neste momento está conectado, tá? Então eu vou só apagar a minha câmera, mas eu estou presente aqui. Ok, Cristina, vamos lá. Donc, je voulais dire, donc, en ce qui concerne donc, le Maroc, depuis la dernière décennie, le secteur oléicole marocain a réalisé de très gros progrès, principalement grâce à la stratégie, le plan Maroc vert, qui a aidé énormément les investisseurs marocains donc, à développer donc, ces nouvelles plantations. Les subventions qui nous ont été allouées varient entre 70 et 90%, ce qui a encouragé l'investissement. Et aujourd'hui, on peut donc noter que la superficie oléicole totale a quand même atteint les 1 million d'hectares plantés. Então, ela, e graças a projeto que é projeto de subvenção do governo marroquino chamado Plano Maroc Vert, as plantações então estão crescendo no Marrocos e graças a essa subvenção ela também conseguiu renovar a plantação que ela tem. Je te demande, je te fais déjà une demande, Nawal. Ça fait combien de temps que le projet Plan Maroc Vert a commencé? Eu perguntei para ela quando o Plano Maroc Vert começou. Quand a commencé? Le Plan Maroc Vert a commencé en 2010. Il s'est donné donc un challenge 2010-2020. Donc ça s'est fait sur cette décennie. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai dit depuis la dernière décennie. Voilà. Então, só para que a gente possa entender. O Marrocos, pardon, Nawal, je vais expliquer une chose aux Brésiliens ici, aux gens ici qui est dans la salle. O Marrocos é país ancestral na produção de azeite de oliva, né? Só para vocês entenderem, é grande produtor e junto à Tunísia, à Itália, à Grécia,
né? Eles estão sempre concorrendo pela segunda maior produção em volume, tá? Atualmente. E apenas há 10 anos esse plano teve início para subvenção à produção e aperfeiçoamento da qualidade. Voilà, Nawal. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Merci. Donc, la production annuelle chez nous au Maroc, donc elle oscille entre 100 000 à 150 000 tonnes par an. Cette année, cette grande fluctuation peut s'expliquer par l'alternance naturelle de l'olivier ainsi que des conditions climatiques. En 2018, nous avons assisté à un pic de production qui a atteint les 160 000 tonnes. Então, a produção anual no Marrocos de azeite está variando entre 100 a 150 mil, por isso que estão sempre alternando aí em posição de volume. Essa flutuação se explica pela uma alternação natural da oliveira, né? Assim como pelas condições climáticas. No ano de 2018, eles tiveram um pico de produção que atingiu 160 mil toneladas. Voilà, Nawal. Donc, notre consommation, elle tourne autour de entre 80 et 90 000 tonnes par an pour une population donc, de 35 millions d'habitants, soit 2,5 kg d'huile par habitant, ce qui est très, très faible pour un pays producteur. Donc, le reste est exporté ou stocké. Muito, voilà, olha que interessante essa informação. O consumo marroquino de azeite está em torno de 80 a 90 mil toneladas por ano para uma população de 35 milhões de habitantes. Isso quer dizer cerca de 2,5 kg per capita por ano. O que quer dizer muito, o que ela coloca aqui como um consumo muito fraco para um país produtor, né? O restante é exportado, né? Porque uma grande parte da produção é exportado ou estocado. Só para vocês terem uma informação, Nawal, je vais expliquer ici sur les dates du Brésil. No Brasil, nós estamos chegando agora a esse mês a importação de um volume recorde de 100 mil toneladas para uma população de 205 milhões de pessoas, o que faz com que o Brasil atinja o recorde de consumo per capita de 0,5 litro por pessoa, ainda muito longe dos 2,5 kg que o Marrocos consome hoje e que é considerado fraco por um país produtor. Mas o nosso consumo tem crescido graças aos enormes esforços de pessoas que estão profissionais e não do azeite de oliva que estão educando a população a consumir, como também aos próprios produtores de azeite brasileiro, cuja produção de qualidade, ainda que muito pequena, representativo, porque não chega a 0,3% deste volume de importação, a qualidade tem exatamente puxado o consumo interno e tem estimulado as pessoas a debaterem sobre o assunto. Voilà, Nawal, merci. Donc, on a une variété qui est très dominante au Maroc, qui est la pétcholine marocaine. Elle représente jusqu'à 90% de toute la superficie oléicole totale plantée. Olha que interessante. A picholine marroquina é a variedade predominante de azeites no Marrocos, e isso quer dizer 90% da produção nacional. Muito interessante. Voilà, Nawal. Donc, je vais vous parler de l'histoire un petit peu de l'olivier avec le Maroc. Donc, je vais vous parler donc de la ville où j'habite, donc qui est Meknès. Meknès, c'est une ville qui est appelée le berceau de l'olivier. C'est le berceau de l'olivier au Maroc. Pourquoi? Parce qu'à quelques kilomètres de Meknès, les ruines de la cité antique de Volubilis témoignent de leur histoire de l'oléiculture au Maroc. Então, ela fala exatamente da região de Meknès, que é um berço do olivier, da olivicultura no Marrocos, e a alguns quilômetros fica uma cidade que eu tive a honra e a chance de conhecer, que é a cidade de Volubilis,
que é uma cidade grega, são ruínas gregas, nessa região que está apontada no mapa, aonde conta toda a história da olivicultura no Marrocos. Lembrando que essa parte do Marrocos pertencia ao Império Romano. Voilà, Nawal. Bien. Donc, cette cité antique, elle date depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et elle est connue, c'était surtout cette ville, elle vivait donc du commerce de l'huile d'olive. Uhum. Então, ela data, voilà, ela data do 3º século antes de Cristo, né? E ela vivia, sobretudo, do comércio do azeite de oliva. Oui, Nawal. Et à date d'aujourd'hui, dans ces ruines, on trouve des pressoirs à l'huile qui sont encore présents. Je pense que Marcelo, tu as eu l'occasion donc de visiter Volubilis, tu les avais vus donc de tes propres yeux. Voilà, exatamente. Eu tive a ocasião de conhecer, é um museu a céu aberto e é um lugar espetacular, onde a gente encontra as prensas de azeite de oliva feitas pelos romanos. Donc, elle est située dans la plaine du Saïs, donc c'est une région au riche potentiel agricole. Meknès est vraiment la ville par excellence de l'huile d'olive au Maroc. Ela é situada na planície de Saïs, né? É como um nordeste do Marrocos. Vocês estão vendo aí o Marrocos, a ponta extrema ao norte já é o Estreito de Gibraltar. Então, essa é a localidade da região. E ela tem muitas potencialidades agrícolas. E Meknès é a cidade por excelência do azeite de oliva no Marrocos. Donc maintenant, je vais vous parler de moi, de mon histoire, comment j'ai atterri donc, dans le monde de Oli-École. Donc, j'ai hérité donc, de ces terres de mon regretté cher père, Abdelaziz Chami, sur lesquelles j'ai eu la chance de grandir et de développer cet attachement pour l'olivier. Ela herdou as terras, né, do seu pé, Abdelaziz Chami, né, na qual ela teve a chance de, então, aprimorar, crescer e desenvolver, né, a sua paixão pelo azeite de oliva. Très bien, Nawal. Et donc, après une fructueuse carrière dans un autre domaine qui est très loin de l'oliculture, j'ai finalement répondu à un puissant appel de la terre, de cette terre qui m'a vu naître. Je suis revenue à cette passion et m'y consacre entièrement pour perpétuer cette tradition familiale. É interessante porque ela não é como temos observado, né, nesses passeios que estamos dando por esses países, conversando com essas mulheres da olivicultura, as produtoras do azeite de oliva. Ela não era da carreira, né, e estava muito longe da agricultura, como então ela considera que ela recebeu um chamado da terra, né? E a partir daí ela então consagrou sua vida inteiramente a perpetuar essa tradição familiar, né? E isso se deu no ano de 2015, tá? Muito recente. Voilà. Donc, au début, ce paysage de tradition Oli-École qui me semblait auparavant facile me prit de court, me poussant à y travailler pleinement, engagée et braver avec beaucoup de courage toutes les épreuves. Então, ela, no começo, essa paisagem de tradição agrícola, de tradição oleícola, né, que parecia fácil, né, não era tão fácil assim, né, fez com que ela trabalhasse e se engajasse totalmente a desbravar com coragem essas grandes provas, que são provas que quem ousa trabalhar na olivicultura são provas que tem que passar, né? Voilà. Donc, j'ai finalement réussi à m'imposer face à ce domaine principalement dédié aux hommes et qui, dans la réalité marocaine, est encore beaucoup plus difficile à concevoir. Donc, pour finalement, on a réussi à aller en avant avec mon projet et intégrer les grands noms de l'huile d'olive, que ce soit sur le plan marocain ou sur le plan mondial. Então, ela finalmente diz e escreveu aqui que conseguiu se impor, né, num domínio que é principalmente feito por homens, né?
e na realidade marroquina, e ainda o que torna tudo um pouco mais difícil, para finalmente conseguir, né, levar adiante o seu projeto de fazer com que sua marca se integrasse aos grandes nomes do azeite de oliva no Marrocos e no mundo. Donc aujourd'hui, je représente à présent mon pays et ma ville avec fierté. Je me sers aussi de cette expérience en tant que femme pour encourager toutes les femmes du monde à réaliser leurs projets avec de l'ambition, du travail et de la persévérance. Faire de notre genre une force est essentiel de nos jours. Ela, com muito orgulho, muito bonito isso, ela representa, né, nesse momento o país dela, né, e a cidade de Meknès, com muito orgulho, né, e ela serve também que essa experiência como mulher para encorajar todas as mulheres do mundo a realizar seus projetos com ambição, com trabalho, com perseverança. Fazer do seu gênero feminino uma força é essencial aos nossos dias, né? Com muito orgulho eu traduzo isso do que ela está falando. Très bien, Nawal, très bien, merci. On continue. Maintenant, je vais vous présenter mon domaine. Ela vai apresentar a domaine dela, que então a domaine, a gente fala, é a fazenda, né? A região exatamente onde ela produz. Donc, mon olivier s'étale sur une superficie de 80 hectares, dans laquelle donc, mon père, grand visionnaire comme il était, y avait planté des variétés très peu connues à cette période au Maroc. Então, a fazenda tem uma superfície de 83 hectares, né? Na qual o pai, como um visionário, né, ele plantou variedades estrangeiras muito pouco conhecidas neste período ao Marrocos. Donc, nous avions été parmi les premiers au pays à cultiver des variétés étrangères comme la Berkina et la Picual qui nous viennent d'Espagne et la Koronaki qui nous vient de la Grèce. Eles foram os primeiros a cultivar essas variedades, Arbequina, Picual e Coroneque. As duas primeiras são variedades espanholas e a terceira é uma variedade grega. La plantation a été effectuée en respectant l'équilibre végétatif des arbres et des parcelles, à savoir le choix et la conduite des vergers, donc en semi-intensif, avec une fertilisation raisonnée et une irrigation localisée optimale. A plantação, então, foi feita respeitando o equilíbrio de vegetação, né? Então, assim, o equilíbrio do meio ambiente, né? Das árvores e das parcelas. Então, com uma escolha para conduzir o cultivo semi-intensivo como uma fertilização razoável, né? Então, é o que a gente chama em português da produção integrada, né? Uma irrigação localizada otimal. Lembrando que o Marrocos é muito pobre em água, quer dizer, então é preciso, quando ela fala uma irrigação otimal, é preciso dar um consumo ótimo à água. Não é água, a água não é farta assim. Voilà, Nawal. Donc cette approche a permis à nos oliviers venus d'ailleurs de s'acclimater et de s'exprimer en terroir marocain. Então, ela fala que essas variedades estrangeiras se expressam hoje, né? Elas se aclimataram e se expressam hoje no terroir marroquino, né? No território marroquino. Donc, depuis plus de 20 belles années, et dans ce paysage de tradition oléicole, nos arbres puisent leur particularité et leur force d'une terre riche et fertile, bercée par une chaleur tempérée. Então, são nesses 20 anos, nessa paisagem, né, de tradição oleícola, as árvores estão crescendo, né, com suas particularidades e com sua força, numa terra muito rica e fértil, né, de calor temperado. Hein? Donc, doté d'une expérience transmise à travers les générations, notre ambition est de privilégier sans cesse la qualité à la quantité
et de la récolte à la mise en bouteille en veillant toute l'année à l'épanouissement du domaine, dans le respect de l'environnement, bien sûr. Então, dessa expertise transmitida por gerações, a ambição é de privilegiar sem cessar, né, sem parar, a qualidade e o volume, né, da colheita, desde então, quero dizer, da colheita até o envasamento durante todo o ano, tá? Justamente para dar então a característica, né, dessa domaina, dessa região, respeitando sempre o meio ambiente. Oui, Nawa. Donc, nos olives à maturité idéale sont délicatement cueillies à la main, soigneusement triées, lavées et triturées mécaniquement dans la même journée, afin d'en libérer tout leur arôme. Então, as azeitonas, no ponto ótimo de maturação, que é sempre decidido e escolhido pelo produtor, são colhidas à mão, delicadamente escolhidas, lavadas e trituradas mecanicamente, tá? No mesmo dia, para que libere seus aromas, sempre preservando os valores nutritivos e os que nos portam benefícios à saúde, né? Então, aliando a tradição e a modernidade, se produz, então, esse azeite de oliva espetacular. Lembrando a todos que essa mudança na forma de produção, lembrando que o Marrocos é um país ancestral, é uma mudança que está ocorrendo em toda a bacia do Mediterrâneo. E atualmente, principalmente no norte da África, nos países magrebinos, porque há pouco tempo, até menos de 10 anos atrás, ainda estavam produzindo seus azeites da forma tradicional. Voilà, Nawal. Merci. Et bien sûr, tout en préservant leurs valeurs nutritives et leurs bénéfices sur notre santé. Allant tradition et modernité, nous produisons un pur jus de fruits gorgé de soleil. Não, então ela está falando sobre a tradição, ligando a tradição e a modernidade, estão produzindo um suco de fruta que tem o frescor, né, do gorgé de soleil, é uma expressão francesa, né, que denota o frescor daquela produção, daquele produto. Bien. Là, on va parler un petit peu de nos huiles, donc de ce que nous savons Então, faire. vamos falar um pouco, agora a gente vai falar um pouco dos azeites dele, das variedades que eles produzem, um pouco, e dos azeites que eles produzem. Vai lá, Nawa. Et bien sûr, on va un petit peu parler aussi de nos variétés. Donc, le traitement de nos olives dans un délai très court après la cueillette nous permet d'obtenir des taux de polyphénol très élevés. Então, o tratamento das azeitonas, né, num tempo curto após a colheita, sempre lembro a todos que quanto menor o tempo do desprendimento da árvore ao beneficiamento do fruto, mais aromático estará esse azeite. Aos provadores de azeite, isso é reconhecido, né, pelo seu frescor. Então, permite de obter uma taxa de polifenol elevado. O que quer dizer isso? A azeitona, quanto mais verde e quando ela está num ponto de maturação ótimo, ela tem uma maior concentração de bioativos chamados polifenóis, que trazem muitos benefícios à nossa saúde. Esses polifenóis são reconhecidos sensorialmente, essa é a grande missão de um provador, porque exatamente, ainda que as pessoas possam gostar de um azeite que seja sobremaduro, maduro, ou até mesmo de uma azeitona fermentada, é preciso apenas informar que aquele azeite é um azeite mais pobre nutricionalmente, menos rico em polifenol. Polifenol é um bioativo que age a nível celular em nossa saúde, além de aportar uma complexidade sensorial incomparável, apenas como uma informação adicional. Voilà, Nawal. Et bien sûr, pour permettre une conservation optimale, donc chaque variété est stockée dans des cuves seules, dans des cuves en inox, afin d'éviter toute oxydation.
Ah, então ela após a extração, tudo é estocado em inox para deter a oxidação. E aí eu lembro sempre a questão da escolha do nosso produto ser feita pelo frescor, porque uma vez envasado aquele produto, uma vez que o azeite está na sua garrafa, não temos mais como garantir o seu frescor, a não ser conservando ele ao abrigo da luz em temperaturas que não favoreçam a sua oxidação. Temperaturas acima de 18 a 20 graus. Então, é importante saber isso. E no caso do que ela está explicando, é que após a extração, o azeite é colocado em reservatórios de aço inox. Donc, si nous parlons un petit peu des variétés, donc on a parlé donc des 3 variétés que nous avons sur le domaine, qui est donc la picual, donc comme je vous dis, qui vient d'Espagne. C'est un type de fruité qui est très intense. Elle a énormément de corps, avec beaucoup de corps d'arômes d'olives fraîches et de fruits secs, une note de tomates, herbes vertes et figues. Elle est vraiment idéale pour les plats qui nécessitent de grandes températures, comme le pot-au-feu, les cuissons à la poêle et les tagines, bien sûr, marocains. Ça, c'est merveilleux, não é merveilleux ce que tu dis lá, parce que ça, c'est tamoin, não? Então, eu estou dizendo que é maravilhoso ela dizer isso, porque então ela está falando sobre um pouco os descritores sensoriais da variedade picual no Marrocos. Então, é muito frutado, muito encorpado, com aromas da azeitona fresca, de frutos secos, notas de tomate, de erva verde, de figo. E ela está, então, dando até mesmo as dicas de harmonização, essa função importante aí que eu tô sempre implicado, que é ideal para todo prato que necessita de temperatura de cozimento relativamente alta, como pot-au-feu, que é a tagine, né? Pot-au-feu é a panela, como eu diria, os cozidos, né? E o cozimento na tagine, nas tagines marroquinas, né? Vamos sempre pensar nessa questão do uso na nossa culinária, né? Então, ela está dando notas relacionadas à culinária marroquina, né? As taginas, não sei se vocês sabem, é aquela preparação que é feita na cerâmica, que tem uma cobertura oval, cônica, né? Que aonde o alimento fica ali sendo cozido. Voilà. La Koroneiki aussi est un fruité très intense. Donc, elle a un profil gustatif qui est très complexe. Et concernant aussi, pour l'usage, elle peut aller donc, pour les températures de cuisson sans aucun problème, comme la picual. Então, aí ela está falando agora já de notas sobre a Koroneiki, né? Então, e ela fala, é muito interessante, que eu gostaria de chamar a atenção, porque ela fala que inclusive para o uso em temperaturas de cocção, coisa que nós brasileiros falamos muito poucos, né? Então, assim, todo o azeite, eu vou repetir para todos nós aqui, o azeite ele resiste a altas temperaturas em cocção, e ao falar que ele está resistindo, ele não se degrada formando compostos que são radicais livres e que podem trazer alguns malefícios à nossa saúde. Então, azeites extra virgens, eles podem sim serem usados em distintos métodos de cocção, e a bacia do Mediterrâneo faz isso há milhares de anos, né? É um testemunho importante. Merci, Nawal. On continue. Donc, l'arbéquina, c'est un type de fruité donc, qui est très, très douce. Donc, elle est légère et au palais, avec des arômes délicats, légèrement sucrés, avec une note d'amande verte et d'herbes coupées. Et elle est idéale pour les personnes qui ne sont pas habituées à la consommation d'huile d'olive. Donc, elle va très bien sur des assaisonnements de salade, des sauces, du riz et pourquoi pas de la pâtisserie. Muito, très bien, Nawal. Ela está falando então da arbequina, que é a variedade mais cultivada no mundo, ou a segunda, junto com a picual. A arbequina, ela ocupa mais de 60% das plantações no Brasil, e muito interessante que ela usa o termo que é uma variedade doce, né, muito delicada,
quase ligeiramente adocicada, que tem notas de amêndoas verdes e algumas ervas recém-cortadas quando está recém-extraída, e ela é ideal para essas pessoas que estão pouco acostumadas ao uso do azeite, porque elas têm poucas notas amargas e picantes, né? Então, é muito interessante a gente entender isso, porque o que eu procuro transmitir para os brasileiros é que saber usar os azeites diz respeito a isso. Azeites mais intensos podem, sim, ser muito bem usados e apreciados em determinados pratos. O que precisamos entender são esses caminhos. E quando eu digo precisamos, são também os chefes de cozinha que precisam entender, porque eles preferem azeites mais suaves, mais delicados, para interferir o menos possível na sua preparação. Quando azeites eles podem dar notas muito interessantes, harmonizar com outras notas ou realçar sabores. Merci, Nawal. On continue. Donc, nos huiles d'olive, donc, étant donné que chacune de nos variétés possède des caractéristiques organoleptiques spécifiques, nous pouvons créer par assemblage des huiles d'olive très différentes. Então, uma vez que as variedades que ela acabou de nos explicar dão notas sensoriais totalmente diferentes, elas puderam criar blends, assemblage. Em francês é mais interessante do que o blend que a gente usa do inglês. E o azeite de oliva muito diferente, né? São criações que exprimem a paixão por esse produto milenar, e eu tive a grande oportunidade de experimentar esse azeite. Je dis là, Nawal, que j'ai eu l'opportunité de goûter de prouver ton huile d'olive, que c'est très, très, très bon. Très, très bon. Merci, merci. Et d'ailleurs, c'est ces créations qui nous permettent d'exprimer notre passion pour ce produit millénaire. É a criação, então, que permite de expressar a paixão por esse produto milenar, né? Continuando a tradução. Donc, comme vous avez si bien dit, donc Marcelo, notre huile d'olive phare, donc Terra Hortensia, est issue d'un judicieux assemblage entre les variétés d'olives cultivées sur notre domaine, et dont la variété Koroneiki, très prisée en Grèce, représente le pivot. Então, ela fala então que o azeite de oliva, que é o farol, o Terra Hortensia, né, é saído de então esse blend composto entre as variedades cultivadas, que é a Picual, a Arbequina e a Koroneiki, mas aonde a Koroneiki é o pivô. O pivô quer dizer que é ela quem dá a base, tá? Então, ela vai ter uma preponderância da variedade Koroneiki. Donc, son arôme d'agrumes de fleurs sauvages, donc couplé à une délicate amertume, lui confère donc un bouquet qui est un bouquet assez fruité, équilibré et unique par sa profondeur. Ela, então, aqui dá o descritor sensorial do Terra Hortensia, que é, então, um aroma agrume, quer dizer, assim, ele é verde, né, com notas, é uma complexidade, com notas florais selvagens, né? Tem um delicado, um amargor delicado, né, que confere, então, um buquê frutado, equilibrado e único na sua profundeza. J'aime bien cette description, Nawal. Eu gosto dessa descrição, na sua profundeza. Très bien. Merci. Et donc, dès la première année, notre huile a réussi à gagner donc, plusieurs prix, tant sur le plan au niveau national qu'à l'international. Donc, entre autres, vous avez donc médaille gourmet à Paris en 2017 et en 2019. Bon, je pense que Marcelo a assisté à pas mal de prix au niveau à Meknès par l'Agropole. Et en 2020, donc, on a eu l'honneur d'avoir le rameau d'or. Ça a été une très, très grande fierté pour nous. Et aussi, notre huile donc, est répertoriée dans le guide donc, des meilleures huiles du monde par le Flow Olive de 2019. Nous sommes 3 au Maroc à être dans ce guide international. Donc, toutes ces distinctions m'ont honorée et m'ont obligée à aller de l'avant
pour valoriser le potentiel qualitatif de nos huiles et enrichir les marques d'huile d'olive marocaines de grande qualité et en particulier celle de ma ville de Meknès. Diana, uau. Então ela está falando sobre os concursos. Eu gostaria de lembrar aqui a todos que o Marrocos, até há bem pouco tempo, menos de 10 anos atrás, não produzia azeites de grande qualidade. Eu tenho uma honra de ser provador do concurso nacional há 5 anos, que é o concurso do Meknès, promovido por uma instituição chamada Agropole Olivier, que conduz o projeto Maroc Vert, né, com relação ao azeite de oliva. E esse ano de 2020, o concurso aconteceu antes da pandemia, foi no dia 30 e 31 de janeiro de 2020, e ela ganhou, o Autência ganhou, então, esse concurso com uma medalha de ouro. Então, ela fala aí, ela relaciona os prêmios que foram ganhos pela marca Autência, e ela também está mencionada, a marca está mencionada no Flor Soleil de 2019, onde apenas mais 2 azeites marroquinos estão presentes na guia, né? Embora um volume importante, a questão da qualidade e dessa complexidade sensorial tão buscada hoje entre azeites de oliva é uma novidade também no Marrocos, e esse produto ele é direcionado muito mais ao mercado externo do que interno, porque estamos falando de um produto alimentar ancestral que está muito enraizado na cultura e cuja preferência na memória sensorial afetiva desses povos é por um azeite de frutados fermentados, né? Então, assim, é de uma fruta já fermentada, aonde não existe complexidade e nem muito menos amargos e picantes. E por isso mesmo, embora as pessoas possam preferir, é um alimento também mais pobre nutricionalmente. Apenas enfatizando isso. Très bien, Nawal, merci. Donc, concernant nos marchés, nous avons donc plusieurs challenges. Pour nous, l'huile d'olive est avant tout un produit de circuit court. Nous souhaitons vivement que le consommateur marocain puisse consommer plus d'huile d'olive et ainsi découvrir le plein potentiel santé de ce pur jus naturel. Ela está falando uma coisa que eu também costumo sempre dizer, que é um produto de circuito curto. Azeites de oliva viajam mal, né? Cabe falar um pouco sobre isso. Então, ela deseja que o consumidor marroquino possa consumir mais esse azeite de oliva para descobrir o seu potencial, sobretudo, salutar como suco natural da fruta. Então, aqui, para produtores brasileiros que possam ouvir ou que estejam presentes na sala, é importante essa valorização do produto e um produto de circuito curto, né? Então, é importante essa fala. Très bien, Nawal, merci. Donc, pour ma part, nous commercialisons surtout auprès de restaurateurs et des traiteurs pour lesquels nous créons des cuvées personnalisées. Então, ela comercializa, sobretudo, nos restaurantes, nas tratorias, né? Onde o produto dá notas personalizadas, né? É o meu desejo que os chefes de cozinha conheçam essa diversidade sensorial para poder compreender isso, que também eu acho que é o local onde o nosso próprio azeite poderá ter local. Quando eu digo nosso próprio azeite, é o azeite brasileiro também, né? Et nous commercialisons aussi directement au prix des épiceries fines et du consommateur final marocain. Eles vendem essencialmente em delis. Temos o mesmo problema, né, relacionado a isso. A valorização de um produto que não é tão barato. É um produto muito mais caro que aquele produto já conhecido. Então, é preciso encontrar aonde se vende. E eu achei interessante que ela propôs de falar sobre isso. Donc, concernant l'export, le marché est assez porteur. Je mettrai une parenthèse parce que je pense que Marcelo, tu le sais, nous avons déjà fait une expérience avec le Brésil. Notre huile est arrivée au Brésil. Nous attendons juste le feedback donc, du distributeur que on attend incessamment. Mais notre challenge, c'est de travailler le marché local. Et là, on voudrait que les Marocains consomment beaucoup plus d'huile. Quand on voit un petit peu les statistiques et qu'on voit que le Marocain consomme 2,5 litres par habitant
alors que ça soit, si on cite la Tunisie en exemple, par exemple, qui sont déjà à 5-6, n'en parlons pas donc de l'Espagne et la Grèce qui sont Voilà. par habitant. Je crois que ça, c'est un challenge que je me fixe et je vais y travailler beaucoup. Ela fala que então ela trabalha no produto na região, ela quer trabalhar mais, privilegiar o mercado local, mas a maior parte da produção deles ela é feita para exportação, né? Justamente por causa dessas questões culturais que eu mencionava aqui. Já houve, então, uma exportação para o Brasil. Esse azeite, no ano passado, estava sendo distribuído no mercado paulistano, na cidade de São Paulo. Houve uma pequena importação, mas por questões relacionadas à nossa própria cultura, de não entender por que um azeite marroquino seria tão caro, porque ele sairia por um preço de cerca de 70 reais a garrafa de meio litro. Então, obviamente, não houve uma continuidade. O importador teve muita dificuldade de vender. Não se vende azeites assim, prêmios, com tanta facilidade no Brasil. É preciso fazer o trabalho que nós estamos fazendo aí, educadores no Brasil, eu, tantos outros que estão aí presentes, Sandro Marques, Ana Paula Belotto, Paulo Freitas, estamos justamente nos esforçando para transmitir esse conhecimento no Brasil. Então, é um trabalho que precisa ser feito, e aí a gente vê que uma produtora de um país ancestral também tem sua dificuldade nisso. Très bien, Nawal. Donc, moi, ce matin, j'ai lu par hasard un extrait qui m'a interpellée et je pense qu'il résume un petit peu toute cette histoire donc, de l'huile d'olive. On dit que l'huile d'olive extra vierge est dans l'arbre. C'est la passion, le dévouement et le travail qui créent ce produit unique en son genre. Voilà. Alors, tu me dis exactement, dis-moi petit à petit ce que tu as dit. Tu as lu où ça exactement? Je l'ai, en feuilletant un petit peu, je fais beaucoup de lectures. J'ai eu ce passage, j'ai trouvé ça très très parlant que l'huile vierge extra est dans l'arbre. Ele está na árvore, na oliveira, oui. C'est la passion, le dévouement et le travail qui créent ce produit unique en son genre. C'est a paixão do trabalho que cria esse produto único no seu gênero. Uhum. J'ai trouvé ça très parlant. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que l'huile d'olive, elle est déjà là. C'est notre passion qui crée ces produits. Et j'ai aussi l'habitude de dire que je te parle là en français, je vais traduire tout à l'heure, parce que pour moi, une huile d'olive, c'est une expression de la nature, où l'huile, elle est là dans l'olive, et la passion humaine de créer ce produit, et c'est ça, c'est l'addition de l'un avec l'autre qui crée ce produit incroyable. Merci énormément, merci beaucoup, Nawal. Et ça nous manque 5 minutes et je ne sais pas se quelqu'un a fait quelques demandes ou quelque chose. Então, eu vou traduzir aqui. A Nawal fala sobre uma leitura que ela fez muito recentemente. Deixa eu agora ligar aqui meu... Pronto. A Nawal fez uma leitura recentemente onde ela diz que o azeite de oliva está dentro da oliveira e é a paixão do homem e sua obsessão que cria esse produto incomparável, né? E eu também costumo dizer que um azeite de oliva ele é a expressão do seu território, que é a natureza, junto com a paixão do ser humano em produzir a qualidade, né? Então, é a adição desses dois fatores que faz com que tenhamos esses azeites espetaculares. E eu insisto em dizer para as pessoas sempre que o que nós estamos experimentando hoje como diversidade sensorial em azeites extra virgens, nunca, nos 8.000 anos de história em que o ser humano extrai azeites da natureza, isso já foi experimentado. Então, assim, é uma missão muito grande, não só
produtores como Nawal e tantos outros produtores desses azeites prêmios que estão se atrevendo no mundo, né, que estão atrevendo a fazer esse azeite no mundo, precisam ser valorizados, né? Então, é de fato algo que a gente precisa informar, tá? Então, acho que o Sandro fez uma pergunta em francês, Cristina, é isso aqui? Oui, c'est ça. Est-ce que Pode falar. Voilà. Eu digo. Est-ce que, Nawal, on a une demande d'une personne qui est là, mon collègue Sandro Marques. Il est un dégustateur d'huile d'olive aussi. Il est une personne très impliquée dans l'éducation au Brésil. Il vit à São Paulo. Et il demande, est-ce qu'il y a des préjugés pour les huiles d'origine marocaine? Il y a des préjugés. Voilà, c'est lui, il est là. Donc. C'est-à-dire, qui c'est qui a des préjugés chez nous au Maroc? Quer falar, Sandro? Oui, je veux dire, par rapport à des huiles italiennes ou de l'Europe, pour être africain, pour non être d'origine européenne. Ah, il dit, Sandro, você fala, bien sûr, tu parles là dans le marché, pas dans le marché marocain. Oui, il parle, Nawal, dans le marché à l'étranger. Est-ce que tu penses que dans l'Europe, dans des autres pays, il y a des préjugés sur de l'origine marocaine? Alors, effectivement, oui, nous avons été, parce que nous avons fait beaucoup de salons donc avec le Maroc, avec le pavillon Maroc. Et effectivement, nous avons vu que les gens avaient effectivement des préjugés sur le Maroc quant à la qualité. Et aujourd'hui, nous sommes en train, et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes là et que nous essayons de parcourir tous les salons et de divulguer pour changer cette idée quand les gens sur l'huile d'olive marocaine. C'est comme un peu partout. L'huile d'olive était faite d'une certaine manière. Aujourd'hui, tous les pays évoluent, d'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes les ambassadeurs pour dire que nous faisons de la qualité. Et c'est pour ça que nous allons parcourir des concours à l'étranger. Nous parlons sur des parutions étrangères. C'est pour dire que le Maroc sait faire de la qualité. Voilà. Então, ela fala justamente que sim, né? Porque principalmente com relação à qualidade, eu mesmo já testemunhei isso com o italiano, Sandro, de que azeite no Marrocos não é azeite de qualidade e porque não existia todo esse cuidado. E isso é um fato novo, é muito interessante. Eu gosto sempre de enfatizar essa questão aos brasileiros, porque o mundo do azeite de oliva está vivendo uma grande transformação a nível mundial. Então, pessoas como Nawal fazem esses azeites de excelência e é difícil ainda de se acreditar, até mesmo para o próprio italiano, tanto que no Flor Soleil só temos 3 azeites marroquinos na guia, né? Justamente por conta disso, porque é difícil acreditar que o Marrocos está fazendo qualidade. Então, ainda tem muito preconceito, sim. Até mesmo aqui no Brasil, eu não sei, eu acho que não, estou vendo aqui, existe um revendedor, um distribuidor no Brasil, ele tem assistido nossas aulas. Ari hoje não está. O Ari Salles, Ari estava vendendo o azeite dela em São Paulo no ano passado e ele testemunhou muito esse preconceito com relação ao azeite marroquino, embora em São Paulo os que mais compraram foram restaurantes árabes. Muito interessante isso. Há que se trabalhar. Nawal, je racontais ici aux gens que exactement ton huile d'olive était là l'année dernière à São Paulo et le marché qui a pu acheter, les gens qui ont pu acheter ton huile d'olive, c'était du restaurant, les gens qui étaient d'origine arabe, qui ont compris un peu ça, mais ils toujours trouvaient que c'était cher parce qu'on trouve de l'huile d'olive d'origine arabe, soit marocain ou tunisien, moins cher, mais il y a eu beaucoup de difficultés de travailler ça. Mais donc, on est en train de faire ce travail-là, moi, Sandro, des autres qui sont là,
tout à fait pour donner des places à l'huile d'olive comme le tien. Voilà. En fait, pour habitude, si vous voulez, l'huile d'olive qui est exportée donc, du Maroc, la plupart étaient exportées en vrac. Et les gens donc utilisaient nos huiles, d'accord, sans avoir l'appellation donc Made in Morocco. Moi, j'ai été confrontée justement dans un salon et c'est un de mes critères de vente. Je refuse de vendre du vrac, d'accord? Je vends du conditionné parce que justement, nous voulons passer le message que le Maroc sait faire. Então, ela está falando que a maior parte do azeite de oliva no Marrocos era vendido a granel, né? E ela recebe propostas para essa venda ser feita em granel e ela recusa a vender assim. Então, ela vende o azeite envasado dessa forma, que é um conceito que ela decidiu trabalhar e que vai continuar a trabalhar. Okay. Aí dentro disso, Marcelo, o Jorge também coloca que se existem empresas estrangeiras que produzem no Marrocos pelos baixos custos para exportar a granel para a Espanha, por exemplo. Nawal, Jorge de Uruguay, il nous demande, est-ce qu'il y a des entreprises étrangères qui produisent, qui font de l'huile d'olive au Maroc pour des coûts très bas, pour exporter un vrac en l'Espagne, par exemple? Tu sais s'il y en a des entreprises étrangères? Des entreprises étrangères, je ne pense pas, d'accord, mais je pense qu'il doit y avoir des entreprises c'est des intermédiaires qui exportent le vrac donc pour le compte d'autres pays. E a Ceci pergunta se já tem à venda na América do Sul. Nawal, est-ce qu'il y a déjà en vente sur l'Amérique du Sud, ton produit? Pardon? Il y a de ton produit en vente ici en Amérique du Sud? Non, en dehors de l'expérience que j'ai dit, non, pas encore. Pas encore. Então, Ceci, ainda não temos. Marcelo está se reconectando. Perdão. Não, uma loucura, gente, essa coisa, é uma loucura. Voilà, então, Marcelo, já fizemos as perguntas e podemos encaminhar para o final. Voilà. Il est exactement 4 heures, são 4 horas, né? Meio-dia no Brasil. Il est 4 heures, Nawal, chez nous, là. Je suis à Portugal, tu es au Maroc, on est à la même heure. Donc, je te passe la parole pour nous dire un dernier mot, non, de tout ce que signifie pour toi l'huile d'olive, l'olivier, le travail avec l'olivier. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là en respect? Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'huile d'olive, s'il n'est pas travaillé avec passion, on ne peut pas obtenir une bonne huile d'olive, c'est pas possible. Donc, je m'y attelle. Ça m'a appris énormément de belles choses et je veux absolument faire partager donc la bonne huile d'olive pour faire du bien. Pour la santé de tout le monde. Donc, Très bien, merci. Ela fala que sem paixão, e eu estou totalmente de acordo com ela, não se pode fazer um bom azeite extra virgem. E ela está disposta a continuar nesse caminho, fazendo o azeite extra virgem pela alimentação saudável e pela saúde de todo mundo. Bon, Nawal, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous d'avoir ici, chez nous, à Estilo Gourmet. E obrigado a todos os que estão aqui presentes. Nos despedimos, então, aqui agora. Cristina, por favor, pode conduzir a nossa despedida aí. Quem quiser abrir suas câmeras. Então, encerramos mais uma conversa com as olivicultoras. Merci beaucoup, Nawal. E semana que vem, nosso encontro vai ser com Blenda Haas, do Rio Grande do Sul. Lembrando que nossos vídeos sobem para o canal no YouTube e outras pessoas poderão, então, ter acesso a eles. Muito obrigada a todos, um excelente final de semana.
Merci, obrigado. Merci, Nawa. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie pour les efforts que vous faites. Franchement, je voulais vraiment souligner cette grande appréciation donc, des efforts que vous faites pour favoriser les échanges entre les pays et qui tournent autour donc, de l'huile d'olive. Et j'ai envie de dire à tout le monde, vous êtes notre meilleur ambassadeur. Merci beaucoup, Marcelo. Merci, Cristina. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Nawa. Nawa agradece. Nawa está agradecendo. D'accord, merci. Nawa está nos agradecendo pelos esforços que estamos fazendo, ligando as pessoas aqui em prol do azeite de oliva, dizendo que somos os melhores embaixadores. Eu só agradeço as palavras delas. Eu agradeço a presença de todos vocês aí no Brasil.